Olá, sejam bem-vindos a mais um webcast, o canal que fala tudo sobre saúde e segurança ocupacional para aqueles que gostam do assunto e que queiram se inteirar aí sobre as novidades envolvendo o SST. Lembrando aí que o nosso webcast é para todo mundo, tá? Para o colaborador conhecer um pouco sobre saúde e segurança, o time de RH que faz toda a gestão aí das documentações de saúde e segurança, assim como os profissionais também que estão envolvidos aí, médicos, técnicos de segurança, engenheiro, enfim, todo mundo que tem interesse aí em conhecer um pouco de saúde e segurança. E lembrar que o nosso webcast aqui só pode ser feito com convidados especialistas, como hoje aqui estamos recebendo Ana Paula Rodrigues, que é ergonomista, conhece tudo do assunto, e Bruno José, que é higienista ocupacional também, com muito tempo aí de janela, né, Brunão? Trabalhando na área de saúde e segurança ocupacional. Mas antes de eu conversar com vocês, queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui que permitem aí que aconteça o nosso webcast, que é o Grupo Mednet de Saúde e Segurança Ocupacional, a maior rede de SST no Brasil, são mais de 50 unidades para atender todas as empresas no Brasil todo, além de uma rede aí de mais de 2.500 clínicas credenciadas. Então, se tua empresa precisa aí de auxílio na gestão de saúde, segurança, elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, análises ergonômicas, né, Ana Paula? Tudo que você precisar de saúde e segurança você encontra no Grupo Mednet. Entre lá, www.grupomednet.com.br, ou acesse aí o nosso QR Code aí que está disponível. Agora, se você quer empreender no ramo de saúde e segurança ocupacional, nada melhor do que você adquirir uma franquia da Mednet Franchise, tá? Com ela você vai adquirir já uma clínica completa, com todos os treinamentos, os profissionais necessários, o know-how, sistema, e-social, enfim, tudo aquilo que precisa para tocar a saúde e segurança, você consegue então empreender na área de saúde e segurança de uma forma muito mais tranquila, validada, né? São mais de 50 unidades, multifranqueados, enfim. Você já entra num negócio que está ganhando, já sai na frente da concorrência e consegue aí iniciar o seu processo de empreendedorismo dentro da área de saúde e segurança. E um detalhe, tá? Você não precisa ser profissional de saúde ou segurança para conseguir adquirir uma Mednet Franchise, tá? Uma franquia aí da Mednet. Basta você querer ser um empreendedor e todo esse know-how vai ser passado pelo time lá da Mednet, tá? Então não deixa de acessar o nosso QR Code se você precisa de execução e gestão de saúde e segurança, ou se você quer empreender em saúde e segurança ocupacional. Legal? Agora sim, vamos falar do que interessa aqui. Brunão, obrigado aí pela presença, Ana Paula. Estamos aqui hoje com 2 especialistas para conversar conosco. E o tema hoje, acho que é um dos temas que interessa a todo mundo, né, que é o tema de ergonomia. É aquele risco que está presente para todo colaborador, certo? Ou estou errado? Tem alguém que não tem risco ergonômico aí? É um assunto... Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Ana Paula, a todos. É um assunto interessantíssimo, né? Um agente de risco bacana, e ergonomia, creio eu, que está presente em todos os ambientes. Eu, como higienista ocupacional, pretendo hoje, nesse bate-papo aqui, sair com uma vasta experiência e conhecimento. Muito, né? Hoje eu vim de estudante. Hoje eu estou aqui como vai ser o meu co-host hoje, né, Bruno? Vai me ajudar aqui hoje para a gente pegar todo o conhecimento da Ana Paula aqui conosco. Seja bem-vinda, Ana Paula. Agregar. Com certeza. Só pelo bate-papo que a gente teve aqui antes, a gente já sabe que vai ser uma conversa bem bacana. Sim. E começando do início, explica pra gente um pouco, Ana Paula, o que é a ergonomia em si? Porque a gente vê ergonomia de toda forma, né? Eu comprei uma cadeira ergonômica, eu tenho um colchão ergonômico, o meu sofá é ergonômico, o meu móvel... Minha faca é ergonômica. Faca ergonômica. Então, mas o que é ergonomia? Onde que ela permeia? A gente vai, obviamente, falar aqui mais disso voltado à saúde e segurança, mas de uma forma simples, assim, do que trata a ergonomia por si? Bom, de forma simples e objetiva, né, a ergonomia eu vejo no dia a dia nos levantamentos que eu faço nas empresas, né, porque além de ergonomista eu sou técnica de segurança do trabalho. Então, quando a gente vai perguntar para aquele gestor, a empresa faz ergonomia, ela implementou ergonomia, e a pergunta sempre o que é ergonomia? Então, de forma simples, objetiva, didática, para que todo mundo, né, possa entender o que é, a ergonomia é a adaptação
né, das condições do trabalho ao ser humano, né? Então, é a interação do homem com o trabalho. Então, o ergonomista, ele vai avaliar como esse trabalho pode impactar de forma física e mental para aquele trabalhador. Então, basicamente, você estava comentando do processo que você faz uma visita na empresa e ali você vai observar os colaboradores exercendo ali a função. Então, nós vamos ter desde uma função de escritório, onde a pessoa passa mais tempo sentado, monitor, computador, até alguém que trabalha num processo logístico, faz movimentação manual de carga, né? E envolve todo mundo. Então, eu vou olhar desde a cadeira que o colaborador usa, se ela tem todas as regulagens, né, lombar, etc., até a postura do colaborador no levantamento de uma caixa, de uma carga em específico, seria isso? Isso mesmo. A ergonomia, ela é uma ciência de estudo da adaptação do trabalho para o trabalhador, né? Então, sempre é a adaptação do ambiente, né, tanto ferramentas quanto o ambiente em si, para o bem-estar e conforto do trabalhador, né? Então, nunca é adaptar o funcionário àquela condição, e sim melhorar o ambiente, né? O ergonomista, ele vai fazer o estudo daquele ambiente, daquele trabalho, e o que pode ser melhorado para trazer bem-estar, conforto, segurança para esse funcionário. Então, basicamente, a gente vai ter que agir com ergonomia colaborador por colaborador, dependendo de alguns processos, né? Porque, por exemplo, o colaborador tem 2 metros de altura, o outro tem 1,50, né? Vai dar para usar a mesma mesa, a mesma cadeira? É feito um estudo da população, dos trabalhadores que atuam naquele setor, e com base nesse estudo é feito a análise ergonômica em si. Isso, quais são as recomendações necessárias para aquele ambiente, para a adequação daquele ambiente, para o bem-estar e conforto daquele funcionário. Quais são as medidas adotáveis ali, né? Vamos dizer. Isso é interessante, Vicente. Me lembro que quando se tinha muita importação, então trabalhei em uma indústria que vinha muitas máquinas da Alemanha. Tá. E o perfil do trabalhador na Alemanha... O alemão tem uma estatura... Não é a nossa estatura, né? Então, assim, a diferença é... E aí, como adaptar, né? Então, acho que esse encontro que a Ana Paula trouxe casa muito com isso, né? Da adaptação do ambiente com o trabalhador. Então, você pega um alemão com 2 metros de altura, um brasileiro igual meu pai de 1,65 m, como é que trabalha na mesma máquina? E o botão tá na mesma altura lá. Você precisa adaptar todas as condições ali para que o trabalhador possa... Bacana, Ana Paula. Muito bom. Joia, legal. Bom, então, nesse sentido, eu entendo que eu preciso tomar cuidado com o mobiliário, com a máquina, com tudo aquilo que envolve o processo laboral do colaborador, independente de qual trabalho que ele faça ou qual função ele exerça. Pego, por exemplo, os profissionais de limpeza, né? Eu vejo que esses devem ter também um processo ergonômico bem mais complexo até do que outras pessoas, porque você tem a vassoura, o rodo, né? Eu, por exemplo, em casa, quando me colocam para varrer alguma coisa ou passa, minha lombar vai doer. Já sei. Eu já sei, porque não sei se é o tamanho da vassoura, se é a maneira como eu faço o movimento, não vai ser, eu prefiro lavar a louça. Tá? Mas não tem jeito. E então eu acredito que todo mundo acaba sofrendo, mas a gente tem funções que muitas vezes a gente acredita que são sem risco ou que são simples, né, que na verdade não são. Né? Quando você pensa eu estou pensando aqui no processo ergonômico, né, numa colaboradora da área de limpeza, você troca lixo, é tudo postura difícil, né, e diz que você não pode dobrar, né, a coluna, tem que dobrar o joelho, né, descer com o joelho, né. Algo interessante, né, Vicente, que eu estava conversando nos bastidores com a Ana Paula e eu não tinha essa percepção, né, e ela startou isso. Muitas vezes a gente ouve, né, ouve-se falar, você trabalha sentado o dia inteiro, não cansa, ou você fica o dia inteiro naquele balcão em pé, e às vezes a gente não relaciona isso como um risco ergonômico, assim como outros riscos ergonômicos que a Ana Paula startou, que nem está ligado tanto à postura ou à movimentação, que você fala, isso aí é ergonomia? Então, puxa, que legal. É na onde entra
e eu gostaria que a Ana Paula esclarecesse um pouco mais para nós de uma forma detalhada os tipos de ergonomia, porque eu já ouvi muito isso. Existem 3 tipos de ergonomia. Existe a ergonomia física, existe a ergonomia cognitiva, existe a ergonomia... Essa cognitiva para mim é nova. Tá? Eu já estou pensando numa coisa a ergonomia organizacional. Então, física, cognitiva, organizacional, é isso? São 3 pilares, né? 3 pilares. A ergonomia tem a ergonomia física, a cognitiva e a macroergonomia. O que seria essa ergonomia física? É justamente o que você falou. É o olhar da condição física do trabalhador. É o que de fato ele suporta, né? Qual é a carga que ele suporta daquela atividade. Então, na ergonomia física, tem alguns aspectos que é avaliado. Repetitividade, se é uma atividade que tem movimentos repetitivos, carga, levantamento de peso. Aquele peso que aquele trabalhador está manuseando está adequado? Pode ser que traga alguma lesão, né? Então, o ergonomista ele tem esse olhar corporal. Então, vamos supor, gosto muito de pensar nos operadores de caixa de um supermercado, né? Porque, teoricamente, eles têm um monitor aqui, aí ele pega a coisa aqui, passa para cá e movimenta para cá. Então, você tem um movimento de rotação aqui, sempre. É uma ergonomia física. E o peso muda, né? Porque uma hora tem uma latinha aqui de creme de leite e daqui a pouco vem 5 kg de arroz que ela tem que pegar e puxar. Então, aí essa é a avaliação que é feita. Então, como é feito e... Exatamente. E a questão do clima também entra nessa avaliação ergonômica, de ergonomia física. Em relação à temperatura, se está muito frio, se está muito calor, se está muito úmido, porque a temperatura influencia no desempenho daquela atividade. Sim, né? Trabalhar numa temperatura elevada, com certeza você vai cansar mais, né? Exatamente. Então, a ergonomia física, ela vem com esse objetivo de avaliar de fato o olhar do corpo, do quanto aquele funcionário suporta para fazer aquela atividade. Que é mais ou menos quando se identifica isso no plano de ação, ou no processo de avaliação do risco, né? Por exemplo, uma ordem de serviço que o colaborador vai receber, quando tem o risco ergonômico, diz lá como é que você pode ter problemas osteomusculares. Sim. Que aí é esse olhar da ergonomia física que vai captar esse processo. Sim. Então... E eu acho que a ergonomia física, depois que a Ana Paula trouxe essa explicação, ela é a mais visível. Até para um profissional. Aquela que você bate o olho e já fala, isso aí tá... É isso. Pensando no profissional de segurança do trabalho que vai a campo ali fazer um levantamento para elaborar um PGR, o que ele vai... A primeira coisa, né, que ele vê, postura inadequada. Então, ergonomia... Esse é visível, né? Tá caído, ou tá largado na cadeira. Longos períodos em pé. Ergonomia física. E isso nós colocamos, às vezes, nos documentos, ou encontramos isso nos documentos, e não se faz essa relação, né? De ergonomia. Ergonomia, né? Não tem esse ponto, né? Não faz essa separação. Essa diferenciação, né? Então... Bacana. Então nós temos a ergonomia física. Então falamos da física, beleza. Diretamente essa acho que é a que eu entendia. Para mim a ergonomia era isso e ponto, acabou. Então, estamos no mesmo barco, eu também tenho esse entendimento. Aí depois da física temos... a ergonomia cognitiva. Né? Que aí estuda o processo mental. Qual que é a demanda de atenção que aquela atividade exige daquele trabalhador? É uma atividade que exige muita concentração, memorização de senhas, comandos, gestos, atendimento ao público, ação imediata, que exige dele uma ação imediata, né, de ter um comando imediato. E a questão de... é uma atividade que demanda, que traz para ele um estresse, né, então isso está relacionado à ergonomia cognitiva. Ana, que interessante. Né? Para mim, eu olharia, por exemplo, na minha visão, né, leigo, né, eu não imaginava que a ergonomia ela avaliasse nesse nível, né, o processo cognitivo mesmo, como ela já coloca no próprio nome, eu achava que não ia, né, nesse campo, né, até sobre luminosidade ou a climatização do ambiente, como a Ana Paula comentou,
eu tinha esse entendimento, mas eu não sabia que a gente ia nesse nível de cognição mesmo, né? De estresse, de carga de trabalho, ou foco, né? Como você comentou. Então, não é algo simples, né? Que você pode fazer, às vezes fala de avaliação ergonômica, ou o laudo ergonômico, ou análise ergonômica. Então, daqui a pouco a gente fala desses documentos que para mim também confundem um pouco um no outro, mas eu não tinha essa visão de que você tinha esse processo de cognição, que a parte de ergonomia ia também, porque vai acabar uma coisa influenciando na outra, acredito eu. Porque se eu pegar o exemplo que eu dei lá de varrer a casa, aí começa a me doer a lombar, digamos assim, se fosse um trabalho que eu precisasse manter o foco, provavelmente esse incômodo muscular que eu tinha ia prejudicar o meu desempenho, né, o processo em si. E se de repente aquela minha operação é uma operação que, se eu bobear aqui, eu coloco em risco a vida de outro, né? Não no caso aí de varrer o chão, é bem mais complexo. A gente realmente tem que estar muito de olho nisso, né? Exatamente. É algo que foge um pouco, talvez, do olhar comum do profissional de SST. Porque você imagina fazer um levantamento numa empresa onde está tudo ok, a cadeira tem regulagem, tem assento de pé, a luminância, o luxo tudo tá ergonômico, legal, tudo tá ergonômico, tá bacana. E aí você dá um conforme. Mas a carga mental é outro, o intelectual, pode ser o esforço intelectual daquele trabalhador vai afetar. Olha só que... Não, porque agora eu fiquei curioso, porque uma vez eu estava fazendo umas pesquisas sobre isso e eu vi que tem aplicativos, por exemplo, ou softwares, onde você coloca informações simples e ele te dá basicamente uma análise ergonômica, digamos assim, do processo. Agora, desse ponto de vista, eu já vejo que isso é impossível, que você realmente vai ter que ter um profissional validando isso com um processo mais amplo, até interagindo, acredito eu, com a empresa, para entender, né, a função em si. Porque quando a gente coloca a atividade do colaborador, por exemplo, num PGR, né, a descrição da atividade, ou num LTCAT, eu não me recordo, tá? Mas eu não sei se a gente faz esse olhar em relação à cognição do que ele faz, ou esse estresse, essa atenção, esse foco. Normalmente isso não é avaliado, né? Por isso a importância de você ter que ter o processo de ergonomia feito à parte, né? Sim. Então o PGR, por exemplo, ele vai dar o start, né, dos riscos ergonômicos, mas para ir a fundo, né, para entender esse processo que a Ana Paula está colocando para nós, é necessário mesmo ali uma ação focada, né? Um especialista que tem esse olhar voltado para a ergonomia cognitiva, né? De avaliar a carga mental mesmo que aquela atividade demanda. E essa avaliação, ela é feita de que forma? Eu uso algum equipamento, eu faço uma entrevista com os colaboradores, eu entendo com o gestor da área. Como funciona isso em campo, digamos assim? É uma conversa, né? Tá. Ouvir já é meio caminho andado. Então, ouvir o que o trabalhador tem a dizer daquela atividade, né? Se tem queixas, né? Então, são fatores que chamam a atenção, né? Na hora do levantamento. Então, é uma conversa, assim. E depois de todo o levantamento, a gente tem ferramentas ergonômicas para nos dar um resultado quantitativo daquele levantamento que foi feito, daquelas informações que foram coletadas. Você vai tabular esses dados depois com ferramentas específicas que vão te dar ali um norte de onde é mais preocupante, onde tem que ter uma atenção maior. Que me dá um resultado quantitativo que vai me ajudar a trazer as recomendações necessárias para colocar no plano de ação do documento da empresa. E acredito também na parte de treinamento, né? Porque isso a gente bate muito, né? Uma coisa é você ter um documento dizendo, olha, tá aqui a análise ergonômica do trabalho da empresa. Outra coisa é você ter todos os colaboradores da empresa cientes daquilo e principalmente sabendo como agir em cada caso, ou como fazer, ou como organizar. Então, por isso que não adianta eu fazer um documento se eu não tiver depois o treinamento, se eu não tiver esse processo de entrevista ali, ou conversa, né? Precisa ter o pós para capacitação, para que aquilo de fato seja melhorado no ambiente. Essas pré-entrevistas, então, ela vai balizar o ergonomista para montar ou para construir esse documento. Sim. E pós esse fato aí de construção, aí tem que ter ainda o treinamento para todo o time, para eles entenderem, né, o que cabe ao departamento dele, quais são os riscos ergonômicos específicos da função dele, seria isso? Sim, na IT, né, Análise Ergonômica do Trabalho, que é onde a gente coloca os resultados quantitativos daquilo que foi levantado e avaliado em campo,
tem o plano de ação, que são as Sim. recomendações referentes aos riscos que foram identificados ali. Então, precisa desse pós, né? Depois que a empresa recebe o laudo, ela precisa colocar em prática as recomendações que o ergonomista colocou ali. Senão, não foi a mesma coisa de você Senão, ter o PGR de gaveta, né? é, Você vai lá, faz, tá tudo isso, ou o funcionário não recebe a ordem de serviço, não sabe o risco que tem. É a mesma coisa o processo da ergonomia. Sim, ele precisa capacitar os funcionários, né, para poder, de fato, implantar a ergonomia na empresa. Senão é o mesmo que ao médico ser receitado lá e não Não passar vou na tomar. farmácia. Não vou. Já peguei a receita Não, aqui, tá tudo agora certo, vou esperar tá que tudo melhore. Olha que interessante essa questão da ergonomia cognitiva. Ana, me corrija, por favor, se eu viajei no meu pensamento aqui. Mas se você não trata a ergonomia cognitiva em algum departamento, né, enfim, onde ela está presente, isso pode ter relação futura com a síndrome de burnout ou nada a ver? Ou viajei? É um conjunto de fatores, né? Até chegar... É um gatilho, deve ser um gatilho, né? Ela pode contribuir, né? Então, a importância do tratamento da ergonomia. É um conjunto de fatores, né? Porque é um ser humano que está ali, né? Trabalhando, executando as atividades. Então, se ele tem algum problema relacionado à ergonomia física ou à própria cognitiva que o Bruno falou, e não é tratado, aquilo ali vai chegar uma hora que vai no limite, sobrecarregar, né? Vai chegar no limite. E aí é quando o colaborador explode. E pode sim desencadear uma doença. Então, ergonomia física, falamos lá que é a parte que é mais visível, né? Que a gente vê lá a postura, etc. Falamos da ergonomia cognitiva, que aí é um pouquinho mais aprofundada, precisa entender ali os gatilhos mentais, como que é a função da pessoa, se tem muito estresse ou não, se o chefe é bacana ou não é. O chefe endurece as pessoas também. Se for chefe, se for gestor é melhor, aí ele faz legal. E qual que é a outra? Somos 3, né? Então, física, cognitiva e organizacional. Essa questão que você falou está relacionada na ergonomia organizacional. Como que é o ambiente de trabalho? Que é o chefe mala. Exatamente. Isso. O chefe mala pode acabar com a ergonomia da empresa, olha só. Exatamente. É algo da organização que precisa. Tá. Seria o que a gente fala do clima, né? O clima da organização, como que é o processo, se é uma organização muito estressante ou não, se é um clima mais leve, né? Isso, como que é a política da empresa, a relação de turnos, como que a empresa trata esses turnos, se é uma empresa que tem as pausas, oferece as pausas para esses funcionários. E aí você falou dos turnos, aí me veio uma pergunta. Quem trabalha à noite acaba tendo mais problemas na ergonomia cognitiva, digamos assim, ou não? Você enxerga isso no dia a dia? Tipo, é a mesma função. Eu faço a função das 8 às 5. E o meu colega faz a função das 10 às 6 da manhã, né, na madrugada, das 10 da noite às 6 da manhã. Você consegue enxergar se existe uma diferença de um para outro nesse sentido? Falando em turnos, do ponto de vista ergonômico, o ideal é que aquele funcionário não faça o rodízio, que ele trabalhe sempre no mesmo horário. Turno fixo. Isso. Me contratou para ser das 8 às 5 da tarde, eu fico nesse turno, mas não ficar revezando, né? Hoje eu tô aqui, a semana que vem eu tô de madrugada, deve ficar... Porque isso reflete na vida pessoal dele. Né? Uma semana ele está dormindo à noite, na outra, aquele horário ele já precisa estar trabalhando. Então tem adaptação do descanso físico dele. Então o ideal, né, do ponto de vista ergonômico, é que seja turnos fixos. Se é um profissional que já está habituado a trabalhar à noite, pode ser que ele não tenha uma influência cognitiva. Né? Aí depende da pessoa também, de adaptação. Existem algumas avaliações psicológicas que são feitas, né, em trabalho, até para pessoal motorista, né, para entender, né, se você funciona melhor de dia, se você... Eu, por exemplo, de noite eu sou péssimo para trabalhar. Se eu tiver que fazer serão, vamos ficar até as 10 da noite. Até as 7 eu funciono bem, dali para frente eu já não vou conseguir raciocinar direito. Agora tem gente que é mais noturno, né? Se flui melhor, né? Então é importante então ter esse olhar também na construção da ergonomia organizacional nesse caso, e ela pode afetar, então, porque uma parte é organizacional, que eu estou fazendo a gestão do processo aqui, é o chefe e tal, o clima, etc. E a outra, ela é cognitiva, que é o quanto aquilo pode influenciar no teu dia a dia.
Na verdade, é uma coisa ligada na outra, né? Uma não vive sem a outra, pelo que eu tô vendo, né? É uma engrenagem, né? São olhares que você tem em determinados momentos. Agora eu estou validando questões físicas. Agora eu estou validando questões cognitivas e depois questões organizacionais. Exatamente. Curiosidade de novo. Como que avalia essa questão organizacional? Você precisa que o RH te dê um briefing disso? Ou você faz também um processo de entrevista com os colaboradores? Como você sabe se a empresa tal tem um bom clima organizacional ou algo do tipo, ergonomicamente muito boa na parte da organização? Seria mais ou menos isso? Como que valida isso? A identificação sempre é através do levantamento em campo de conversa com os trabalhadores. Então, sempre é ouvir e anotar tudo que está sendo dito. Ali a gente consegue identificar onde que está havendo problema. Então, sempre vai ser através das entrevistas com os colaboradores. Então, já pensou se você for um chefe mala? Os seus colaboradores vão dizer, putz, o maior problema aqui é meu chefe. Aí a ergonomista pode dar você pro RH. E aí você vê como que é interessante. Mas tem sigilo em relação a isso. Sim, mas acredito que numa análise, né, a empresa vai ter que usar isso para tomar ações de todo tipo. E no caso de uma decisão organizacional, sei lá, você descobre que tem um grande problema ali, que o gestor ali da área, o chefe ali, é um problema, tá todo mundo ali dizendo que o cara é assim, assado, tem algum assédio moral, algo do tipo, isso vai acabar transparecendo para a empresa também, né? Exatamente. Então, a parte de SST aí, nesse caso, ela está chegando na parte de gestão da empresa, ela está colaborando, inclusive, na qualidade da gestão da empresa, né? Não só da gestão, mas dos colegas também, às vezes pode não ser o gestor, mas um colega ao lado ali que não, o ambiente não ajuda, né, no processo. É o clima daquele ambiente, né? A satisfação do colaborador na entrevista é perceptível. Sim. Então, às vezes, do ponto de vista ergonômico, está tudo certo. Mas ele tem queixas em relação à comunicação, a ele não ter voz dentro da empresa. Então, isso está relacionado à parte organizacional. Espera lá, por que está insatisfeito? Então, cabe ao ergonomista apontar quais foram os dados coletados para que ele possa aplicar na empresa para que essa insatisfação... Eu vou falar para você, Bruno. Eu acho que tem muitas empresas que não fazem ideia de como a ergonomia pode ajudar nesse tipo de processo. Às vezes estão pensando em processos de gestão mirabolantes. Exato. E a própria organização de saúde e segurança pode já trazer vários caminhos ali para eles adotarem ações ou medidas necessárias para conseguir melhorar isso, né? E você vê como que o negócio é um efeito dominó, Vicente. Você cuida da ergonomia física, que é aquilo que nós dois... Que é aquilo que a gente está visivelmente ali avaliando. Que era a ergonomia. Era a nossa visão de ergonomia. Era a nossa visão. Então você cuida e a empresa investe na ergonomia física. 100%. Beleza, é o primeiro passo, né? Aí, se ela não cuidar da ergonomia cognitiva, nada valeu o investimento na ergonomia física. Se ela investe... Ou vai reduzir muito a eficácia ali, né? Se ela investe na ergonomia física e cognitiva, mas a gestão não é a parte organizacional você não derruba funciona. tudo que você investiu lá. Exato. Olha só que bacana, né? Isso é os entrelinhas que eu falo, que o texto das normas regulamentadoras não traz. E aí você tem que pegar um profissional que estudou anos, que se dedicou, que buscou estudo fora, porque a ergonomia, acredito eu também, assim como a higiene ocupacional, tem muita coisa relacionada, estudos de fora também, né? Muita base dos Estados Unidos principalmente. E aí você fala, poxa, tá vendo? O efeito dominó. Eu invisto, e aí chega o auditor fiscal na empresa e fala, análise ergonômica. Aí, tá aqui, pega o papel, ou pega o arquivo, entra no computador, né? Ergonomia, te mandar aí, tem apoio? Tem. Mas e aí, quando você vai... Mas por que tem afastamento relacionado a isto, aquilo? E aí, quando você vai ver, tem essa relação. Sim. Interessantíssimo. Não, a minha mente aqui agora, você começa... Porque assim, a gente fala muito, né? Pô, cada R$1 que você investe em saúde e segurança, a empresa recebe 2, né? E às vezes a gente comenta isso num processo, aí vem um time comercial e diz assim, não, mas o cliente não enxerga isso.
Ele não enxerga porque ele não compreendeu que esse retorno ele não é imediato, ele não é direto, né? Esse retorno ele vem nesse tipo de situação, onde você retém um talento por ter esse cuidado com a questão cognitiva dele, com a questão ergonômica, ou o próprio ambiente acaba ficando melhor, e aí você tem uma melhor produtividade, você tem melhores resultados, é tudo uma consequência. Então, cada vez mais, né, quanto mais a fundo a gente entra nos processos de saúde e segurança, quando bem elaborados, tá? Estou tirando da frente, infelizmente, em todo o ramo a gente tem empresas e profissionais que fazem trabalhos excelentes e aqueles que fazem péssimos trabalhos. É um fato isso, para qualquer coisa, pode ser o mecânico, o cozinheiro ou o pessoal da área de saúde e segurança. Mas quando a gente encontra profissionais que têm essa linha, né, ou empresas que têm essa linha de um trabalho sério e de um trabalho que tenha acompanhamento, né, gerenciamento, eu achei muito bom quando mudou a NR1 agora falando do PGR como sendo um programa de gerenciamento, porque a história lá do PPRA, etc, era um documento de gaveta, que ficava ali, aí o auditor fiscal, né, chegava lá, abria a gaveta, assoprava o pó lá, porque já estava 10 meses parado, nem o cronograma de ação que tinha, antigamente não fazia, tá aqui meu documento, o cara, legal, o documento ia embora. Então aí você não vai realmente ter retorno do investimento feito em saúde e segurança. Aí é aquilo que uma boa parte dos empresários brasileiros chamam a parte de saúde e segurança como custo Brasil. Porque provavelmente eles foram atendidos por empresas ou profissionais que não tinham esse olhar lá na frente, né? Tá, qual que é o resultado disso? Por que eu fiz um PGR? Que isso me ajuda no quê? Qual foi o benefício? Porque o cara olha e fala, pô, eu fabrico parafusos, cara, isso aí não me resolve nada no meu core business. Eu não vendo mais, na cabeça dele, né? Eu não vendo mais, eu não vendo menos, eu não produzo mais, eu não produzo menos. É o que a gente ouve. Mas pelo que a gente está entendendo aqui, isolando só a parte ergonômica, sim, você vai vender mais se o seu colaborador tiver num clima bacana. Você vai produzir melhor se ele tiver os cuidados da ergonomia física, cognitiva. Então é isso que eu falo, né? Falta às vezes um pouco para o empresário, né, entender, não só o empresário, mas pensando nas grandes corporações, o time de compras, né? Ó, pega 3 orçamentos aí, escolhe o mais em conta. Sim. Muitas vezes você vai estar contratando essas empresas ou esses profissionais que fazem documentos papel, de gaveta, né? Papel ou arquivos, papel. Hoje em dia é tudo arquivinho, então o seu PDF aí com o processo assinado. E aí, putz, é um olhar muito interessante, porque o fato de, por exemplo, de eu não conhecer o processo da ergonomia cognitiva ou organizacional, não me fazia ter esse olhar de que é um investimento com retorno certo, garantido. Sim. Ali, que sua empresa vai melhorar em vários pontos, inclusive em faturamento, porque vai envolver vendas, vai envolver tudo. E eu não enxergava isso, cara. Eu não enxergava. O maior desafio da ergonomia é a conscientização. Né? É esse entendimento de que aplicar a ergonomia da empresa só traz benefícios, né? Melhora o processo. Ou é custo, eu tenho que trocar um mobiliário, eu tenho que não sei o quê. Mas é um investimento. Sim, o funcionário que... E com retorno garantido. Você tem menos refugo. Então vamos pensar no... Eu vou trazer para minha realidade, tá? Para o meu time de segurança. Pensando na sua equipe de SST aí. Pensar na minha realidade. Se eu não tenho um ambiente legal, se eu não tenho um trabalho para cuidar dessa parte de ergonomia cognitiva, onde os profissionais da equipe trabalham pelo menos 90% do tempo com o seu intelecto, eu vou ter erros em elaboração, retrabalho, frustração desse funcionário, porque ele vai ter que refazer o trabalho 2, 3 vezes. E olha o quanto que isso deixa de gerar receita. O produto final lá fica muito capenga, né? Agora você tendo essa visão, né? É aquilo que a Ana Paula falou. A conscientização em SST como um todo ela é muito difícil. Muito por conta dessa cultura de que no Brasil as normas regulamentadoras ou os processos de SST é sempre relacionado a isso é um custo, é uma coisa que não me ajuda, e todo ano tem que fazer, e tem que fazer treinamento, e não é, porque ou não está sendo feito por profissionais ou empresas capacitadas que conseguem entregar esse tipo de solução, né, ou não está sendo feito nada, porque ainda tem muito isso, né? O E-Social diminuiu muito essa prática de você negligenciar a SST como um todo, principalmente nas funções onde teoricamente não tem risco, né, que isso a gente ouve, não, mas não tem risco, no escritório de contabilidade, no escritório de advocacia,
Como não tem risco? Tem um monte, né? Inclusive o ergonômico, em 3 níveis aí que a gente já falou. Então, quando a gente olhava problemas ergonômicos, você falava, não, o problema ergonômico mesmo é pro camarada que tá lá carregando um caminhão, tá fazendo o processo de logística, porque eu estava focado na ergonomia física. Né? O meu pensamento, é por isso que eu falei, deu um abril aqui, porque agora você olha todo o processo, fantástico. Muito bom. Sim, 100% ergonômico, mas tem alguma coisa a ser excelente. Eu também. Mas é uma função super estressante, né? O cara tá lá preocupado. Metas. Relacionada à parte cognitiva. E ó, pra ver que interessante, eu não posso chegar num escritório de contabilidade com o mesmo olhar quando eu entro numa lotérica, por exemplo, para fazer uma documentação. Sim. São níveis de estresse. Por a questão cognitiva. Olha o um tá atendendo o público direto, o cara quer pagar conta, uma fila enorme, a pessoa tem que acabar com aquela fila logo, o povo tá reclamando lá. Você vê como que o técnico de segurança que nos ouve hoje, ele já tem esse start diferente? Então, peraí, eu não estava olhando no meu levantamento de PGR, eu não estava me atentando a isso, então eu vou me atentar um pouco mais. Essas nuances, né, do processo em si. Muito bom. Puta, excelente. Bem que você falou, viu, Bruno? Já aqui já falei, pô, se quiser acabar, cara, eu já aprendi um monte de coisa aqui. Muito bom, Ana Paula, muito bom. Então falamos da ergonomia física, da ergonomia cognitiva e da ergonomia comportamental. Organizacional. Ou macroergonomia. Macroergonomia envolve os 3. Não, a macro é a organizacional. Então, ajustando aí. Mas antes da gente ir para frente, a gente estava falando de documentação. Então nós acabamos falando da análise ergonômica do trabalho. Mas tem também a avaliação ergonômica preliminar. Tem mais algum outro documento? Tem. A avaliação ergonômica. O que muda um do outro? O que é a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho? Qual que é essa... A avaliação ergonômica do trabalho... Avaliação... Ergonômica preliminar? Ergonômica preliminar. A avaliação ergonômica preliminar. Ela passou a ser vista na norma a partir da atualização que teve isso em janeiro de 2022. Lá na NR17 eles já pontuaram então que você tem... Todas as empresas que têm funcionário no regime CLT, seja ela uma empresa do regime privado ou pública, ela precisa fazer a avaliação ergonômica preliminar. Que é AEP, também conhecida como AEP. Isso. Tá. Então, antes disso, a AIT era obrigada, mas com a atualização da norma, passou a ser obrigado a fazer a AEP. Isso. Tá, então, vamos lá, a NR17 mudou recentemente, né? Ela entrou em vigor em janeiro de 22, mas ela foi escrita em 21, Ela né? foi escrita em 21. E aí validou, teve pandemia, tudo aquilo lá. Em 22 ela passou a valer. Beleza. Então lá agora está dizendo o quê? Toda empresa que tem a partir de um colaborador CLT, ela passa a ter que ter uma avaliação ergonômica preliminar, é isso? Isso mesmo. E aí é um documento que ela faz, todo mundo tem que fazer. A empresa precisa aplicar em todos os setores da empresa. Legal. Precisa fazer. Então, por exemplo, abrir uma empresa. Estou abrindo uma empresa. Uma hamburgueria. Estou com fome. Uma hamburgueria. Então, eu abri lá a minha hamburgueria. Então, eu vou lá, primeiro fiz as documentações todas, PGR, etc. E nesse momento eu já tenho que ter uma AEP também. O que seria a AEP? Qual que é o papel dela para o empresário e para o colaborador? A avaliação ergonômica, o objetivo dela é que o profissional da ergonomia que vai lá fazer o levantamento, ele consiga visualmente identificar quais são os riscos ergonômicos que existem naquele setor e que de forma simples ele consiga trazer as recomendações de melhoria. Tá. Diferente da AIT, que precisa de um estudo específico de aplicação de ferramentas. A avaliação ela não necessita de ferramenta ergonômica para que ela seja feita e entregue para o empresário. É uma avaliação visual daquele posto de trabalho e o que visualmente ali eu consigo identificar de risco e já trazer as melhorias. Seria um primeiro passo. É o preliminar mesmo, né? É para você validar e dizer, olha, deixa eu entender preliminarmente quais são ou que nível eu tenho aqui de risco ergonômico, seria isso? Exatamente. Que visualmente eu consigo identificar o risco e já trazer uma solução para ele. Mas ele sai um documento também. Ele é um documento que a empresa tem
E aí nessa EP você pode ou não evoluir para uma AET, Para uma é EP, isso? Exatamente. Que é a análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica do trabalho, ela não é feita, ela não é obrigada a ser feita na empresa inteira. A análise ergonômica do trabalho, ela é feita no setor que tem uma demanda. É um setor problema, que tem afastamento, entrega de atestado, já aconteceu acidente de trabalho. Ali naquele posto de trabalho precisa fazer uma análise ergonômica do trabalho. Tá. Ali sim precisa de um Então eu faço uma AEP global, faço uma AEP global, valido todos os setores, funções, GHEs, etc. Isso. Dependendo do resultado disso, você vai acabar aplicando uma análise ergonômica do trabalho em determinados GHEs, digamos assim? Exatamente. Somente nos GHEs que, de fato, precisa de um estudo mais aprofundado, de um resultado quantitativo. Que aí seria, por exemplo, sei lá, se fosse um escritório, eu fiz é um escritório, mas tem uma parte de logística, de carregar caminhão. Então, talvez a parte do escritório ou administrativo faça a AEP e identifique-se que o risco ergonômico ali ele é, digamos, mais baixo, então não há necessidade de se aprofundar tanto, mas lá no setor de logística você precisa fazer uma AET, validar uma série de outras coisas, até EPIs, né, que auxiliam na parte ergonômica também, né? Implementação de ferramentas para auxiliar no carregamento, às vezes as queixas ali, né, é referente ao carregamento. Então, o que a ergonomia pode agregar naquela atividade para que seja melhorada? Aí a gente faz uma avaliação quantitativa para me dar um resultado e ali eu consiga trazer um plano de ação para aquela atividade. E é bem específico, né? Não tem como ter algo genérico, né, por função. Eu tenho que ir lá conhecer o ambiente, entender se esse piso aqui eu consigo passar uma transpaletadeira ali ou não, exatamente, ou se risca um buraco no chão e o cara está carregando uma caixa ali. E grupo, né, de trabalhadores ali daquela atividade, né? Porque se nós pensarmos que o ambiente tem que ser adaptado ao trabalhador, então eu não consigo pegar as informações da empresa X, que eu já fiz uma análise ergonômica que é bem similar na empresa Y, só porque eu tenho um grupo de trabalhadores diferente. O espaço físico é diferente, né? Ah, legal, pô, então isso aí é bem interessante mesmo, porque eu particularmente, né, olhava muito para a análise ergonômica do trabalho, né, que era o mais conhecido, né, a AET, mas não tinha essa visão aí do qual é o papel da AEP, que é uma avaliação ergonômica preliminar, para daí você lançar mão de um estudo mais aprofundado, uma análise mais aprofundada. Muito interessante mesmo. De ferramentas, um estudo mais aprofundado. Joia, muito bacana mesmo. E do que a gente tem, falamos aqui de várias coisas sobre ergonomia, mas existem algumas tendências aí de mercado, equipamentos, questões de estudo que vocês enxergam que as empresas precisam ficar mais ligadas. A gente já falou de muita coisa aqui que eu sei que muita empresa não entra aí necessariamente nesse processo, né? Mas como que é essa atualização? O Bruno falou aí que tem muitos estudos americanos aí que eles trabalham bem esse processo, mas equipamentos em si, eu vejo, por exemplo, EPIs específicos para ergonomia, tem, que auxiliam. Eu já vi, por exemplo, o pessoal que traz da Ambev, lá que traz cerveja e tal, eles usam um colete, né? Tem um colete aqui que com uma cinta lombar. Isso, né? Com uma cinta lombar. O objetivo disso também é proteger essa questão ergonômica. Prevenção para aquela atividade. Você provavelmente estabiliza mais ali a coluna para evitar algum movimento que possa prejudicar. E além dessa assim, tem alguma outra coisa que o colaborador faz? Ou é mais mesmo a parte de análise, ginástica laboral também entra nesse processo de auxílio? A ginástica laboral ela é recomendada para que o colaborador ele tenha ali um momento de descontração e que ele possa, de fato, se alongar, né? Trazer aquele relaxamento para o corpo. Mas isso não elimina que a empresa aplique as pausas. Então, a ginástica laboral ela não pode ser, né, trocada pela pausa. Então, é algo que a empresa pode, sim, implementar na empresa para agregar no dia a dia daquele trabalhador. Mas falando de EPIs, né, que você falou, EPI, a questão da ergonomia e as ferramentas ergonômicas que podem ser aplicadas no ambiente depende muito, né, do risco que foi identificado ali, né, daquilo que vai ser
colocado naquele ambiente para melhorar a qualidade do trabalho daquele colaborador. Um carrinho para auxiliar movimentar uma peça de um canto para o outro. Então, é muito individual também pelo ambiente da empresa. Mas existem alguns, né? Existem algumas ferramentas aí que pode ser lançada à mão. Né? Ana, eu já ouvi falar que a ergonomia também, ela tem algumas metodologias e algumas, ou pelo menos uma que é mais comum, ela vai de encontro com aquilo com a higiene, né? Higiene ocupacional, a gente tem diversas metodologias, então você tem NIOSH, OSHAs, entre outras. São as ferramentas ergonômicas. E eu já ouvi dizer que a ergonomia também, ela faz uso de algumas metodologias desse tipo. Você poderia... Na análise ergonômica, né, quando a gente vai fazer uma análise ergonômica, que é o estudo mais aprofundado daquele risco que foi identificado, a gente tem as ferramentas ergonômicas que vai nos auxiliar nesse resultado daquele risco. Como você falou, tem a NIOSH. A NIOSH é uma ferramenta que vai trazer resultado de limite de peso. Então, é um estudo da população, né? Que vai variar com cada um, né? Um cara mais grandão lá, o alemão de 2 metros, ele vai ter mais força, às vezes, né? Do que o colaborador que tem uma estatura menor, é um pouco mais franzino e tal. Então, a gente tem algumas ferramentas, né? Que nos ajuda nessa avaliação ergonômica. Então, a NIOSH, ela vai tratar a questão do limite de peso. Tem diferença entre homem e mulher. Então, é um estudo da população que trabalha ali. Engraçado, você estava falando isso agora, me veio na cabeça, não sei se vocês viram, mas teve uma reportagem, acho que no final do ano passado, numa grande mídia, não lembro se foi na Globo, algum lugar do tipo, SBT, que era um processo seletivo de uma prefeitura. Era uma parte de um concurso público. Então, vamos supor, era um concurso público e tinha a prova escrita, e depois você tinha uma prova prática, onde eles iam validar se a pessoa tinha condições físicas de executar a função. E se eu não me engano, era alguma coisa tipo auxiliar geral, servente de obra, algo do tipo. E aí tava todo mundo reclamando porque eles pegavam um saco de cimento de 25 quilos, né, que tem 50 quilos, e o Julião, 2 metros de altura, pegava o negócio e saia correndo. E tinha uma moça lá, franzina, quase morreu porque fizeram ela fazer a prova. Ela foi colocar o saco de cimento aqui, quase caiu para trás, um absurdo, né? Então, ou seja, provavelmente quem elaborou esse processo seletivo não estava nem aí para ergonomia, né? Nem pensou. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas foi emblemático, né? E hoje tem uma ferramenta que valida exatamente isso, né? Exatamente. Aí tem a questões de membros superiores. Aí é outra ferramenta que é aplicada para nos trazer um parecer em relação à atividade de membros superiores. Várias outras ferramentas ergonômicas, né, que a gente tem no mercado para nos trazer esse resultado. E pelo que eu posso entender, né, resumindo, a ergonomia é qualidade de vida. Né? Vai trazer qualidade de vida para o colaborador, né? Não só no processo laboral, mas no pós também, né? Sim. Porque é aquilo, se eu valido a questão cognitiva, se eu valido todos esses processos, inclusive a parte física, eu provavelmente vou ter um trabalhador que no final do dia vai chegar em casa menos estressado, vai chegar em casa menos cansado ou com algum tipo de dor ósseo-molecular, né? Exatamente. Muscular, molecular não, ósseo-muscular. Esqueçam o molecular, não tem nada. O que eu vejo é isso, né? É um investimento que vai trazer, no fundo, uma melhor qualidade de vida para o colaborador, vai trazer uma melhor condição de execução do trabalho para a empresa e os resultados vão ser nítidos, né? Vai se perceber isso de forma nítida. A relação da satisfação do colaborador dentro da empresa é super importante. Né? Ele se sentir pertencente àquele ambiente, ele está satisfeito com o trabalho. E você já chegou a participar de alguma empresa, por exemplo, que você foi fazer um trabalho, a empresa existia, mas ela nunca teve esse olhar focado na ergonomia, visando esses pontos que vão além ali da ergonomia física que você comentou, e depois disso tudo implantado, você tem esse relato mesmo de todo mundo falar, cara, mudou mesmo, o clima mudou, as pessoas estão mais engajadas, elas se sentem mais motivadas, a percepção, né, de cuidado que o colaborador tem, né, tipo, a empresa mudou, né, ela investiu mais em mim, eu estou percebendo isso como um benefício, um resultado positivo, eu estou menos estressado, uma dorzinha que eu tinha eu não tenho mais, eu estou melhor preparado, o time funciona mesmo assim? Você tem esse tipo de histórico, esses relatos? Sim, a ergonomia, quando ela é bem aplicada, né, no ambiente de trabalho, a empresa ela só tem a ganhar.
E tem, principalmente para os riscos físicos, né? Porque a parte organizacional e o cognitivo é um local mais difícil. É um acesso mais profundo ali na avaliação. Exatamente. Né? Então, é mais fácil a gente ver os resultados no físico, quando é avaliado. Né? Por exemplo, um mecânico que trabalha embaixo do carro, né? Então, ele precisa levantar o carro e fica muito tempo ali. Então, implantar um carrinho onde ele possa ficar relaxado, encostado, onde vai auxiliar ele, os resultados são maiores, né? Ele consegue trabalhar melhor, tem uma satisfação muito maior. Cansaço também deve demorar mais a vir, né? Ele consegue ter mais eficiência, então, melhor produtividade, né? E isso é retorno financeiro para a empresa, né? Sim. Né? Independente do que ela construa, do que ela faça, se é serviço, se é produto, o que quer que seja, ela vai acabar sendo beneficiada por cuidar aí da ergonomia. É um funcionário que não vai entregar um atestado por conta daquele risco, porque já foi colocado ali um equipamento para auxiliar ele. Essa é outra questão também que a gente fala muito, né? Até quando os processos do PGR ou o próprio PCMSO, que agora exige ali análises mais robustas, né, sobre o processo como um todo, entender, né, que era outro documento de gaveta também, né, que fica lá, aí vai lá, faz os exames, às vezes só fazer o admissional também, né, o computador fala, não, faz o admissional, depois do admissional, o periódico não precisa, ninguém vai saber. Agora com o E-Social que mudou tudo isso, a gente sabe que tem empresas que acabam relatando, né, que já houve uma melhora, já houve um processo de entendimento mais apurado. E quando a gente olha agora esses novos relatórios que a NR7 solicita, é muito esse trabalho que você comentou, né, de quanto a minha população se afastou por problemas de saúde. Aí você vai ter lá um quadro lá, X%, etc. Aí a questão é, aonde está esse problema? É na empresa toda ou eu tenho GHEs ou setores de funções específicas? Então você vai afunilando até você chegar em determinadas situações e muitas vezes você acaba chegando num processo lá de determinado setor e função de afastamento, que na verdade não está tendo nem doença, as pessoas não querem trabalhar, porque tem um gestor que não é bacana, porque tem um ambiente que não é favorável. E aí ela acaba, sei lá, vou num psiquiatra, vou num psicólogo, tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, e acaba ali apresentando. Então, o ergonomista ele vai apontar isso. Você vai conseguir chegar nesse... E vocês acabam usando esses relatórios de PCMSO para alguma análise ou não? Ou vocês fazem algo apartado mesmo, né? Usa. A gente usa para ter Quando a empresa tem também, né? Tem uma empresa que ela não tem. Mas é válido sim pegar essa documentação, estudar antes para entender quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, qual que é a exposição dele, né? Pra gente não chegar lá com pré-julgamento pelo nome da função. Então esses documentos ajudam. É você ser mais preciso, né? Sim. É você ser mais... Exatamente, mais cirúrgico naquilo que consegue ir direto com o dedo na ferida ali, né? Sim, atestado serve pra gente entender onde que é a dor, né? Pra gente ter um olhar diferenciado. Ele se afastou porque tava com uma dor nos ombros, então a gente vai ter um olhar específico, né? Mais cirúrgico naquela questão ali. Principalmente se é um setor que tem muitas queixas, muitos afastamentos, muitos atestados. Então essa documentação ajuda bastante. Jóia. Eu estava perguntando, porque esses dias o pessoal da Medinet estava me apresentando a plataforma deles, e assim, os relatórios que saem ali, dá para você tomar decisões fantásticas. Mas tem um processo ali que é da empresa, né? Que é imputar esses atestados, né? Que não são atestados ocupacionais, não estamos falando de atos, estamos falando de atestado de saúde. É a empresa cuidar desse documento importante, qualificar ele em sistema, né, ou melhor, o sistema vai qualificar, quantificar e descrever, mas pelo menos imputar isso em sistema para que você consiga ter esse tipo de retorno, né, porque senão fica um voo às cegas, né, você imagina, você chega numa empresa para fazer uma avaliação ergonômica do trabalho mais profunda, só que você não tem um subsídio dos outros documentos de SST para poder colocar junto, né, embasar, para determinadas situações, senão você vai ter um trabalho muito maior, né? Você vai ter que fazer o processo. Então abre as gavetas, pega os atestados, vamos ver tudo isso, né? Exatamente. Se a empresa já é organizada, que é um processo normativo, né? Não dá nem para fugir, eu já preciso fazer isso. Agora, se eu realmente executo isso, você facilita toda a cadeia de processo, então, do trabalho ergonômico, né? Exatamente. Excelente, muito bom, maravilhoso. Que bacana. Muito bom. Vocês conversando e eu fazendo aqui umas viagens ao tempo, e você consegue pegar, acredito que os profissionais de SST
pelo menos 99,8% aí já Gostei do assistiram. 0,8. Preciso. Já assistiram pelo menos um trecho daquele filme Tempos Modernos? Do Charlie Chaplin. Sim, é muito bom. E aí você pega tudo que a Ana tá falando Você e vai olha pensando, naquele né? trecho e, tipo, relaciona, porque tem um chefe que... É verdade, né? São todos os processos. Né? E aí tem um colega de profissão que força ele a fazer ali um ritmo repetitivo e acelerado. E que lá na repetitivo, frente, né? Os movimentos repetitivos E também. o se faz atual, né? Não, Esse vídeo completamente, se faz atual, completamente. Né? Mesmo com toda a tecnologia, ainda esses pilares são afetados da mesma forma, praticamente, né? Muito bom. Vicente, você tocou num negócio aí, tecnologia. Isso aí não pode faltar. Hoje em dia não dá para pensar em qualquer coisa sem tecnologia. Né? E aí a gente pensa, tecnologia. É o que eu comentei até do sistema, né? Que o pessoal da Mediante mostrou, é tudo tecnologia. Então. Ana, tem alguma relação ou impacto positivo, negativo com essa questão de tecnologia, com essa questão de indústria 4.0, que todo mundo fala, que uau, né? Tudo automatizado. O trabalhador hoje tem tudo fácil ali, dentro da ergonomia, porque dentro de outras questões de segurança do trabalho, essa automatização nos ajuda muito, né? Dentro da ergonomia, você consegue enxergar pontos positivos, negativos, claro que tem os dois, mas o que mais pesa ou qual o cuidado que o profissional de ergonomia deve se atentar aí quando chega numa indústria 4.0 ou quando tem toda essa tecnologia ao seu favor? Tudo automatizado, né? Os funcionários ficam diante de um painel. Eliminamos os riscos físicos. Que né? é o ponto positivo, né? Reduz muito acidente. A produção é um produto acabado que não é para ter falhas, né? Então aumenta a produção, melhora a qualidade. Porém, a gente tem um colaborador que está ali numa monotonia, né? Insatisfeito, né? Que talvez não está contente com o trabalho dele. Então, o impacto negativo, né? É isso, né? A gente eliminou todos os riscos físicos que ele estava exposto. Em compensação, a carga mental dele aumentou, porque ele tem que ficar diante... A parte cognitiva dele... Piorou, porque ele tem que ficar de olho num painel, tem que estar concentrado ali. E é só aquilo ali. Então, isso traz uma insatisfação que também é algo relevante para a parte cognitiva. Então, eu tava pensando também... se sentir incapaz, né? Pô, eu fazia tudo isso aqui manual. Na minha cabeça eu tava já pensando no celular, né? Que todo mundo aqui, ó, tá no celular o dia inteiro, né? Aí deita no sofá. A questão do home office, né? O home office teve muito prejuízo porque o pessoal tava trabalhando na cama, no sofá de casa, ou na sala de jantar, né? Com qualquer cadeira, né? Isso deve ter... E tem a questão de não conseguir se desligar, né? No home office. Esse foi um problema que eu tive também. O computador tá ali, o telefone tá ali, o supervisor, o colega de trabalho a todo momento. Mas tá... Não, precisa se desligar. E até pegando o meu caso, o que aconteceu? Eu acabava iniciando o meu processo de trabalho mais cedo. Porque o que acontece? Você continua na rotina de acordar, eu acordo 5h15, 5h30, eu tenho um deslocamento casa-trabalho aí de meia hora, 40 minutos, né? Eu ganhei esse tempo, só que o que eu fazia? Eu começava a trabalhar antes. Sim. E o mesmo acontecia no final do dia. Sei lá, sai às 5, mas então eu tinha que me deslocar para voltar, agora não faço mais isso, eu fico mais. Tem que resolver isso aqui. E muitas vezes me peguei ali, agora eu vou ficar aqui na cama, trabalhando com o notebook no colo, né? Vou isso adiantar tudo o de amanhã, aí entra a questão da exaustão. Então, não, era algo que eu senti muito, assim, na pandemia. O dia terminava e eu estava muito mais cansado do que se eu tivesse feito o meu processo de acordar, tomar café, leva as crianças para a escola, vem para o trabalho o dia inteiro, aí você sai para o almoço, você dá uma caminhada, né, e tudo isso acabou, né? Sim. Você almoçava em períodos mais curtos
né? Sei lá, 15 minutinhos, já tinha almoçado, já almoçou, tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. E o seu ambiente tá ali, né? Então parece que você não desliga Não o se disjuntor, né? Eu lembro que eu eu trabalhava no meu quarto, né? Eu montei um escritório no quarto. E chegava... no seu descanso, no seu sono. Eu chegava à noite, eu não queria ficar no quarto na hora de dormir. Tinha vezes que eu dormia na sala. Eu falava, não aguento mais, porque o dia inteiro no quarto. Exatamente. Pô, muito bom, né? É verdade. Então, a parte do home office aí, muitas empresas adotaram, né? A empresa de tecnologia adotaram, ou o híbrido, né? O que acho que é o modelo que mais pegou. Mas tem muitas funções que estão 100% home office. Tem sites de emprego focados em trabalho à distância, né? Hoje você pode trabalhar no mundo todo, né? Se você tiver condições de se comunicar. E isso com certeza deve afetar muito, porque dificilmente você vai ter um cuidado mais próximo desse. Quem que vai na casa do colaborador ver como é que está lá o processo ergonômico? Ou o processo cognitivo, né, que você comentou. Até a nossa fiscalização, né, Vicente? A gente conversa muito isso, né, dentro dos comitês de segurança, justamente a falta que o você não tem como alcançar. Teve com um olhar na questão home office, porque nós tivemos a questão da pandemia, onde foi uma realidade de todos se tornarem era uma condição nova para todo mundo, assim como para escolas, as crianças ficaram online, aí tudo bem, não tem muito como você criar um monte de regras, tem que agir, né? E aí nós estávamos num processo de muitas legislações, inclusive a NR17, a NR1, a NR7, em discussão, em criação. Então poderia-se ter tido lá na época da pandemia um despertar em o trabalho home office. Como que nós vamos lidar com isso, né? Como que a fiscalização ela vai conseguir auditar a empresa se ela tem 50 funcionários home office? Não, eu não digo nem o auditor fiscal. E o próprio técnico de segurança, que é papel dele zelar pelo processo de segurança, como que ele vai agir no colaborador lá na casa dele ou em determinados lugares? Exato. Né, o povo, teve gente que foi para fora do país nesse período. Fazer né? ergonomia é um desafio, né? O que eu entendi foi o seguinte, né? Criou-se uma liberação por conta da pandemia, e que obviamente não dava tempo ali para se pensar em todo o processo, a gente entende isso, mas passado isso, ninguém fez mais nada, né, pelo que eu vi. A própria NR17, ela vem pós-pandemia, mas ela não tem um olhar específico para home office. Exato. Né? Mas a empresa ainda assim, ela não fica eliminada de cumprir com a ergonomia Não, até porque assim, né, pelo que eu me recordo, até quando foi criada a regra lá no início, ela dizia que a empresa tinha que dar as condições, inclusive ergonômicas, para a pessoa. Então, de acesso, internet. Desde a internet até a mesa, a cadeira, o notebook lá com... Ela continua responsável. O suporte, etc. Né? Ela não perde a responsabilidade, né? Mas é o que o Bruno estava comentando. O desafio é para o profissional. Eu acho que o maior desafio é como integrar essas pessoas nesse processo, por exemplo, de ergonomia, que quem está lá no ambiente da empresa tem, e quem está no home office vai acabar perdendo de alguma forma. Né? Eu sei que algumas empresas trabalham dessa forma. Por exemplo, o meu pai trabalha com um programador SAP. E ele está em home office full lá. A empresa falou, não, ninguém mais precisa voltar. Mas tem um negócio muito interessante, cara. Antes de cada reunião que eles têm, de cada call, eles têm um diálogo de segurança. E ali eles falam sobre ergonomia, inclusive no ambiente de casa. Eles checam se o cara está no ambiente que a gente encaminhou para ele, com a cadeira que a gente colocou, ele usa os equipamentos. Que legal. Então eu lembro que no início eu tinha que enviar foto, olha, tá assim a minha estação. É um respaldo que a empresa tem para se garantir em uma futura Claro, até num problema, porque infelizmente, não, felizmente, o processo é assim, né? A justiça ela tá aí para ajudar a todos. E uma parte da justiça é a justiça trabalhista. E muitas vezes ela vai estar lidando ali com questões de saúde e segurança. Então é nesse momento que a empresa também tem que ter condições de conseguir se defender de determinadas questões, mostrando que não, apesar de ele estar em home office, a gente continua mantendo um padrão ali de processo e de segurança e saúde dos colaboradores. Bacana, então a tecnologia ela tem esse peso aí. Para os dois lados, ela pode tanto prejudicar um pouco, como também ela trouxe aí tantas
facilidades. Que bacana. Maravilha. Obrigado. Ana Paula, obrigado mesmo pela tua participação aqui, foi esclarecedora demais, né, Bruno? Pra mim, eu tô saindo aqui com outra visão agora da parte ergonômica, falamos aí dos tipos de ergonomia, de todos os processos como um todo, agradecer mesmo, chamaremos mais vezes. Brunão, a próxima você volta aqui pra gente tratar a parte de higiene ocupacional, já anota na agenda aí, vamos fazer um episódio específico da parte de higiene ocupacional, que eu garanto que assim como a ergonomia, tem muitos pontos aí que você vai passar pra gente que a gente nem imagina em relação a isso. Obrigado mesmo por vocês terem vindo. Valeu, Brunão. Ana. Pessoal, obrigado aí por mais vocês terem ficado conosco aqui até o final do nosso webcast. Agradecer bastante. Um grande abraço a todos e até a próxima aí. Quem não segue ainda o nosso canal no YouTube, segue lá o nosso canal, dá um like, um joinha, ajuda muito a gente aqui e vai ser muito bacana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.